guys, what's up? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como ficarmos fluentes em inglês. Então pessoal, se liga aí que virão dicas maravilhosas que vão deixar o seu inglês muito rico. Então vamos lá. Mas antes disso, deixa eu só agradecer aqui a todas as pessoas que curtiram, que comentaram no meu primeiro vídeo. Thank you so much. Continue curtindo, continue comentando. Deem sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Como ficarmos fluentes em inglês? Certamente você já se perguntou, como é que eu fico fluente em inglês? Como é que o meu amigo que fala tão bem inglês, ele consegue falar inglês tão naturalmente e eu não consigo? Qual é o segredo dele? Então se liga aí que eu vou dar dicas, que eu vou explicar a você como você vai ficar fluente em inglês. A dica de ouro que eu vou dar, que eu quero que você preste muita atenção, porque essa dica vai mudar a sua vida ao estudar inglês. Você não vai mais estudar inglês da mesma forma, você vai abrir a sua mente. E a dica é, todas as pessoas que conseguem a desejada fluência em inglês, que conseguem falar fluentemente, eles ou elas adquiriram a capacidade de pensar em inglês. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como pensar em inglês. Se você quiser ficar fluente em inglês, você tem que aprender a pensar em inglês. Mas, Aquila, o que é pensar em inglês? É simples. O nosso cérebro ele tem uma linguagem própria. E não é o português, muito menos o inglês. É a linguagem das imagens. O nosso cérebro ele transforma palavras e frases em imagens. Ele não consegue entender palavras só quando ele transforma essas palavras em imagens. Por exemplo, eu vou falar aqui algumas frases e ver o que vocês estão pensando. Uma bola azul. No que você pensou? Uma bola azul. Se eu falar que uma menina caiu da bicicleta, o que você imaginou? Uma menina caindo da bicicleta. Então é isso, pessoal. O nosso cérebro ele tem que transformar tudo que ele escuta em imagens para que ele possa entender. Se eu falar aqui, por exemplo, que eu tenho um cachorro que tem asas e que ele voou por aí, pelo oceano, que ele foi até Londres, o que você imaginou? Tudo que eu acabei de falar. Certo? Não foi isso, pessoal? Muito bem. Então, como é que você vai ficar fluente em inglês? É pensando em inglês. Eu vou dar aqui algumas dicas para você conseguir adquirir essa riquíssima habilidade que é de pensar em inglês, certo? A primeira coisa que eu quero que você faça é se livrar das traduções. As tão queridas traduções que nós fazemos. Na verdade, elas ao invés de nos ajudar, elas atrapalham a sua fluência em inglês. Porque olha só, você é fluente em português, não é? Se você for brasileiro, certamente que você é. Como é que você conseguiu adquirir essa sua fluência? Quando você aprendeu português, você usou alguma outra língua para aprender a falar português? Não. Você simplesmente foi aprendendo português à medida que você foi crescendo e hoje você é um fluente nativo na língua. Mas você não usou nenhum outro idioma. Então por que ao aprender uma outra língua como o inglês, eu tenho que usar um outro idioma para poder aprender ele? Isso não faz sentido. E, por incrível que pareça, pessoal, traduzir as frases mais atrapalha do que ajuda o seu inglês. Porque é o seguinte, para pensar em inglês, eu tenho que transformar palavras em imagens. Só que quando eu traduzo, o que acontece? Eu pego a palavra em inglês, eu traduzo ela e eu transformo ela em imagem. Eu dei 3 passos até entender aquela frase. Quando o ideal é que você dê os 2 passos que você faz em português. Bola, a imagem da bola. Ball, aí você traduz, bola. Aí depois vem a imagem. Percebeu como é complicado essa questão de você traduzir tudo que você está ouvindo e lendo? Então, como é que eu vou conseguir me livrar das traduções? Eu vou dar aqui algumas ferramentas que você pode usar para você se livrar das traduções e assim ser fluente em inglês, conseguir pensar em inglês. A primeira delas é a que eu mais gosto particularmente, que é o Google Imagens. Sabe aquele site que você usa, que você digita lá as palavras e aparecem várias imagens, que você usa para pesquisar para um trabalho da escola ou para trabalho da faculdade, enfim. Você pode usar essa mesma ferramenta que você usa em trabalhos para aprender a falar inglês. Sempre que você ouvir uma palavra nova ou você ler uma palavra nova, ao invés de você ir no dicionário e traduzir aquela palavra, vá no Google Imagens e vê se você consegue entender. Por exemplo, eu estou andando na rua e eu vejo no céu a beautiful rainbow.
Aí você não sabe o que é rainbow. Vai lá no Google, digita lá R-A-I-N-B-O-W, rainbow. E você vai ver a imagem de vários rainbows. E muito importante, se você conseguir entender através das imagens que rainbow significa arco-íris, eu não quero que você traduza essa palavra. Não fale a palavra em português, certo? Você vai imaginar assim, ó, colocou lá a palavra, digitou, e você, então isso que é um rainbow. Fica na sua mente a palavra rainbow com a figura. Porque se você traduzir a palavra, ou você falar a palavra, você vai quebrar esse treino. E assim você não vai conseguir ser fluente como você quer, certo? Então vá lá, digite palavras que você conhece em inglês e veja as imagens. E tente memorizar as imagens que você vê, certo? Uma outra dica muito importante para quem quer ser fluente em inglês é a seguinte: sabe a série que você gosta ou o livro que você lê todo dia? Que tal você pesquisar algumas cenas ou algumas páginas desse livro no original, que provavelmente deve ser em inglês? Aí você vai assistir um episódio que você já assistiu em português, agora em inglês, e tentar contextualizar o que você vê com o que você já sabe do episódio com a cena toda. Se você é iniciante em inglês, eu recomendo que você coloque legenda em inglês. Mas se você já fala ou já estuda inglês há um bom tempo, melhor é você estudar sem a legenda, certo? Com os jornais, com as séries, com os livros que você gosta, pegue um livro, pegue uma matéria de jornal que você acabou de ver em português na internet e vá pesquisar se essa mesma matéria não existe uma igual em inglês. Como você já conhece sobre o que fala a matéria, você vai só agregar mais o que você vai aprender, certo? Aí você vai falar que você não conheceu lá nessa matéria. Você vai na internet, no Google Imagens, e coloca a palavra, certo? Faça isso, pessoal. Tradução não é a solução. Tentar entender, tentar visualizar uma imagem é que é o ideal. Porque você vai conseguir falar inglês de forma mais rápida, mais eficaz. Quando eu faço a pergunta, what's up? Ou uma mais fácil, what's your name? O que você vai dizer? Qual é a sua resposta? Você vai dizer, my name is Atila. Porque você consegue falar simplesmente o seu nome e responder a pergunta rapidamente sem traduzir a palavra. Porque eu sei que você não traduziu essa frase, what's your name? Você simplesmente respondeu. Porque você já está habituado àquela palavra. Então, pessoal, é uma questão de hábito. É treinar diariamente, é exercitar através do Google Imagens, é assistir séries, é ler livros, é se habituar a sempre estar usando o inglês, certo? E a nossa última dica de ouro para você conseguir ficar fluente em inglês é a seguinte: ao invés de você aprender palavra por palavra, que tal nós aprendermos frases em inglês? Ao aprender uma frase, você desenvolve melhor o seu inglês do que aprender a palavra. Por exemplo aqui, a frase eu não acredito em fantasmas em inglês é a seguinte: I don't believe in ghosts. Imaginemos que você vai ter essa frase. Eu não acredito em fantasmas é I don't believe in ghosts. I don't believe in ghosts. Aí você quer formar uma nova frase. Ao invés de dizer que você acredita em fantasmas, você quer dizer que você não acredita em vampiros. Aí você sabe que a palavra vampiro em inglês é vampire. Aí você vai ter que formar a frase. Peraí, como é que é eu não acredito em vampiros? I don't believe in... Aí vampiro é vampire, vampiros, vampires. I don't believe in vampires. Isso você faz se você pegar palavra por palavra. Mas se você já conheceu a palavra I don't believe in ghosts, você pode simplesmente pegar a última palavra, que é ghost, e substituir ela pela palavra vampire. E você faz a nova frase. I don't believe in ghosts. I don't believe in vampire. Viu como é mais rápido? Então, pessoal, treinem bastante aprendendo frases em inglês, certo? Virão muitos outros vídeos por aí. Se você gostou desse vídeo, curta ele, comente ele, dê sugestão do que você quer ver nos próximos vídeos. E, é claro, se inscreva no meu canal para você poder me seguir e ver os próximos vídeos. Eu vou trazer nos próximos vídeos
ensinar frases em inglês. Eu vou trazer algumas frases prontas, como essa que eu acabei de falar, I don't believe in ghosts, e trabalhar ela com outros ou com outras palavras. Certo, pessoal? Então é só por hoje. See ya!